Oi, Pro, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do vídeo. Anotei bastante coisa, na verdade, pra falar. Eu tô com uma colinha aqui novamente, então se eu olhar pra cá é porque só pra eu não me perder. Hoje eu vou ter uma participação especial no vídeo, que é o meu sobrinho, que ele tem 4 aninhos, e aí eu gostaria de fazer uma comparação da minha geração também com a geração que está vindo aí, porque a tecnologia avança e as coisas já estão complicadas na minha geração, principalmente com essa interação excessiva que a gente tem com a tecnologia, que a gente acaba utilizando ela nem sempre de maneira benéfica pra gente, né? E como isso tende a piorar nas próximas gerações que estão vindo aí. Bom, no vídeo a gente pode ver que há uma grande comparação entre a minha geração e a geração passada. Vou comparar com a geração dos meus pais, no caso, de 50 anos, que eles têm 50 anos, minha mãe tem 50, meu pai tem 55. E eu sempre cresci falando que eu gostaria de ter nascido na geração deles. E porque assim, aqui em casa, meus pais sempre foram de conversar muito comigo. Então, desde pequenininha, eu sempre tive os melhores finais de semana da minha vida, que sempre foram fazer das refeições, principalmente, né? Eu tô contando isso porque é a maneira que a gente mais conversa, mais interage aqui em casa, nas refeições, aos finais de semana, normalmente, a gente senta e aí fica horas e horas, e aí conversa, a gente fala sobre tudo. Então, isso eu acho muito legal, porque eu tenho um contato, além de ter uma interação com os meus pais, que eu acho que hoje em dia falta também, né? Essa questão da convivência, né, da convivência real dentro de casa, com os pais e com os filhos. O celular, ele atrapalha essa convivência, né? Mas enfim, eu sempre falo para os meus pais, eu falo, nossa, eu queria muito ter vivido na sua geração, e eu acho que é muito legal, e eles contam as histórias, e o que eu mais acho interessante é essa questão da infância, que também foi falado, citado muitas vezes no vídeo. Desculpa. Foi citado muitas vezes no vídeo. E eu acho algo muito interessante, porque a cada geração isso vem mudando. Então, eu vou trazer meu sobrinho daqui a pouco para falar um pouquinho sobre a geração dele, mas eu tive até agora essa perspectiva de 3 gerações. A geração dos meus pais, porque eles brincavam na rua, eles corriam o dia inteiro. Então, assim, isso hoje em dia, que criança faz isso? É muito difícil, né, a gente ver isso. Hoje em dia é normal uma criança numa faixa etária ali, sei lá, de 6, 7 anos, que já poderia, sei lá, estar interagindo com os amiguinhos e brincando, mesmo que, assim, não seja na rua, por questão de segurança, mas é normal a gente ver as crianças no celular, sabe? Isso é muito triste. Então, assim, as 3 perspectivas que eu tenho ao uso do celular, que está impactando totalmente a infância, é essa perspectiva dos meus pais, da geração passada, que eles brincavam na rua, eles eram reais, sabe? Isso eu acho muito legal, que eles foram crianças de verdade, sabe? Tiveram infância, eles não tiveram uma infância interrompida pelo uso do celular ou pela internet. E aí, na minha geração, né, eu, desde pequenininha, assim, embora já tivesse celular, porque eu sou de 2005, eu não tive nenhum tipo de contato com o celular. Eu vim ter meu primeiro celular com 12 anos. E aí a gente já passa para a geração do meu sobrinho, de 4 anos, que ele já sabe o que é um celular. A gente tenta voltar a atenção dele totalmente para brincadeiras sem o celular, sabe? Oi, professora. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Fala seu nome, Pedro. sua idade, quantos anos você tem? E vai fazer? 5. Embora a gente esteja falando sobre a minha geração, eu já vejo uma diferença da geração dele para minha geração. Então, eu vejo que na minha infância eu não lembro de ter celular, sabe? Eu vim pegar o meu primeiro celular, eu tinha 12 anos. Só que quando eu tinha essa idade, eu não tinha celular, não sabia nem o que era celular. Mas eu sinto que eu fui uma criança muito feliz. Não que ele não seja, mas eu acho que esse uso excessivo de tela, porque é acostumado desde pequenininho, isso vai impactar no futuro dele. Então é da gente se preocupar, sabe? Eu fico bem preocupada como que vão estar as próximas gerações. Se a minha já tá assim, porque eu sinto que eu fui uma criança muito mais inteligente, raciocínio lógico ótimo. E hoje em dia, por conta do uso de tela, né, o uso do celular, da internet, a gente acaba ficando muito alienado, né, a ter informação rápida, a ter informação fácil. E eu, assim, falando de mim mesmo, isso causa um grande impacto na minha vida, né? E eu fico preocupada, porque aos poucos as relações, elas vão mudando, né? Ao longo dos anos, as relações pessoais, as relações
sociais das pessoas vai mudando e cada vez mais eu sei que vai diminuir, sabe? Hoje em dia é muito difícil você ver uma relação real, mas eu sinto que as coisas tendem a piorar. E os exemplos que a gente vê dentro de casa, eles são, assim, relacionados totalmente aos filhos, né? Então, assim, o Pedro, ele é uma criança que brinca, se diverte, ele tem os momentos dele fora de tela? Tem, mas eu quis mostrar isso, né? Bom, eu sinto que tem uma verdade, sim, nesse vídeo. É triste dizer, mas a minha geração, ela tá, sim, emburrecendo. E aonde a gente recorre à inteligência artificial. É óbvio que não tem como negar que a inteligência artificial, ela traz pra gente muitos benefícios. Ela auxilia muito a gente nisso, mas a gente acaba ficando uma geração muito refém disso. Então, poxa, eu sinto que as coisas não são reais, sabe? Até assim, essa questão da criatividade. O que é a criatividade hoje em dia? Hoje em dia a gente não precisa pensar, né? Eu, como professora de dança, de balé, eu monto aula semana toda, sabe? Eu monto coreografia, eu monto muitas coisas. A internet, ela tá aí pra facilitar esse processo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser refém dela. Porque hoje em dia as coisas são muito fáceis de se resolver. Eu vi um professor esses dias de dança falando, né? Nossa, antigamente as coreografias eram uma mais lindas que as outras. Os professores, cada coreógrafo, cada professor tinha o seu jeito. Mas hoje em dia, todo mundo é igual. Todo mundo faz a mesma coisa. A internet permite isso. Porque quando a gente vê algo e, nossa, gostei. Não vou copiar, mas vou fazer algo nesse estilo. Tá errado? Não tá errado, mas, poxa, principalmente assim, na dança, nesse meio, no movimento, a gente quer ver essa criatividade, a gente gosta de ver o diferente. E cada vez menos isso tá acontecendo, a gente não tá vendo algo diferente, sabe? Tá todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, a mesma coreografia, a mesma coisa, dançando igual. Isso é óbvio que nós visualizando algo, o nosso visual, ele também traz muita criatividade pra gente, mas cadê aquela ideia de, nossa, isso veio da minha cabeça, eu pensei aqui em algo super criativo pra desenvolver numa coreografia, pra desenvolver numa aula, seja o que for, numa atividade, e hoje em dia isso é muito difícil, então assim, cada vez mais que a internet, ela pensa pra gente, a gente se submete a ser igual a todo mundo, né, então eu acho que é algo muito difícil de se desprender. Mas é muito interessante se todo mundo pudesse começar a pensar um pouco mais a respeito disso, para ser diferente mesmo, né? Para ser diferente do outro. Infelizmente, a gente acaba usando o celular para tudo, né? O celular tem tudo ali que você precisa, a internet, a inteligência artificial, mas o não uso, ou usar um pouco menos, uso reduzido, eu acho que ele vai trazer um pouco mais essa criatividade, a gente vai voltar a ser uma massa mais pensante. Bom, e agora indo para a pergunta do porquê a minha geração, ela enxerga o mundo diferente das gerações passadas. Hoje em dia, eu sinto que a minha geração, ela tá muito automatizada, onde o que importa é mais assistir um vídeo, que a gente acaba perdendo, assim, um bom tempo com isso, número de curtidas, os likes que você vai ter no seu Instagram, etc. E a gente acaba perdendo muito o visual, a nossa parte de observar as coisas ao vivo. Então, acho que essa parte do ao vivo acaba faltando na minha geração. Bom, e o que eu acho mais admirável na geração passada é essa questão da observação de um mundo real, dessa fixação, sabe, na memória. Então, as pessoas passavam mais tempo juntos e então eu sinto que é isso que falta na minha geração, essa questão da observação do ao vivo, porque a gente fica tanto no celular, a gente preza tanto por guardar memórias, mas no celular, ver se tá salvo na nuvem, e não nas nossas memórias de longa duração. E por isso que eu até gosto de conversar com pessoas mais velhas, porque elas têm muitas histórias para contar. E é muito legal isso, eu acho que falta um pouco dessa memória a longo prazo para minha geração também. É até engraçado porque eu tive uma apresentação, voltando mais uma vez a falar de dança, eu tive uma apresentação que uma mãe foi levar minha aluna até o camarim, e aí ela falou assim, ai, Pro, você sabe, né, que eu venho para as apresentações da minha filha, mais pra tirar foto mesmo dela. Então, assim, eu nem me importo tanto em assistir, é mais pra tirar foto. Ou seja, aquele momento com a filha dela, de ver a filha dela se apresentar, não era tão importante quanto as curtidas que ela ia ter no Instagram. Bom, falando um pouquinho agora sobre memória de longa duração,
de fixar as coisas e tudo mais, isso tem a ver com a continuação da pergunta também, que foi o porquê, né, o motivo, enfim, de eu ter escolhido cursar educação física. Porque eu sempre tive na minha cabeça, desde muito pequenininha, porque eu sempre fui envolvida com a dança desde muito pequenininha, que eu sempre quis fazer educação física. A partir do momento que eu soube o que era educação física, um pouquinho, né, do que era, mesmo quando novinha, o que era educação física, eu sabia que eu queria me tornar uma profissional assim, porque eu sempre fui apaixonada pelo movimento. Eu nunca fui tanto desse lado do esporte, mas a dança sempre esteve na minha vida, né, e também eu tenho exemplos na família, tenho primos e primas que são profissionais de educação física, e isso é muito legal, né? Porque eu observei, eu vi eles atuando, então isso trouxe uma grande paixão em mim, né? Eu falei, nossa, olha só que legal. Então acabou que essa influência da geração passada está relacionada à minha família e está relacionada ao que eu escolhi para fazer. Até porque, de acordo com essas conversas que eu citei, que eu sempre tive com a minha mãe e com o meu pai, eu sempre fui muito clara. Aqui a gente sempre teve uma interação muito boa entre si. Então, se a gente senta na mesa, a gente não vai usar o celular, a gente não vai ligar. O que importa é a nossa convivência, é o que estamos conversando ali no momento, a maneira que a gente está interagindo. Então, a partir dessas conversas, né, dessa interação social que eu sempre tive com os meus pais, eu sempre fui muito clara em relação à minha profissão. Infelizmente, não são todos os jovens, enfim, que têm essa oportunidade de conversar com os pais, né, de repente, enfim, N motivos, mas falando diretamente para aqueles que não tem, assim, essa relação é inibida pelo celular, sabe? É muito triste, porque eu vejo que a minha geração, nós somos muito ansiosos, mas ao mesmo tempo, a gente também é muito... não consegue falar as coisas, sabe? Ter uma conversa direta. Talvez seja exatamente por conta de ficar tanto tempo aqui no celular, tanto tempo na tela, que a gente não tem, às vezes, oportunidade de conversar, de interagir com outras pessoas. Então, é até estranho, né, de repente, essa interação. É difícil, né, para os jovens, assim. Então, é isso. É isso, na verdade. Acho que eu já falei bastante, falei tudo o que eu queria falar. Peço desculpas, professora, por ter, assim, falado muito sobre a minha família, mas é porque quando eu penso nessa interação da tecnologia, do celular, principalmente dessa exposição de tela, isso eu sempre, assim, vou levar comigo que tem uma grande relação da minha convivência, do que eu aprendi dentro de casa. Então, óbvio, hoje em dia a gente vai usar muito o celular, mas aqui em casa tem momentos para isso. E é muito legal quando a gente tem os nossos momentos em família, que, assim, traz toda essa convivência, toda essa relação social. Mas é isso, professora, muito obrigada por essa oportunidade. E desculpa ter falado demais, mas eu achei que foi muito legal. Eu me senti também muito, muito tranquila e muito confortável. Obrigada.